Dando continuidade, porque nós temos mais 10 minutos, ou 15, se nos for possível, para continuar com o mesmo conteúdo. Dentro deste padrão que você se encontra social, a sociedade te cobra muito. E às vezes, para ser um personagem que a sociedade quer que você seja, às vezes você até é corrompido. E às vezes é corrompido até mesmo por você próprio. Eu, na minha condição que eu tenho para representar determinado papel, as perguntas que eu tenho a fazer primordialmente: se Jesus estivesse presente, o que ele diria deste meu papel que eu estou executando neste momento? O que é que eu poderia ter de lucros não material, mas espiritual, deste quadro que eu estou envolvido nele? Porque quando nós estamos depositando na conta da divindade aquilo que é de nós, para nós, não funciona, não dá certo. Essa linguagem, Deus está vendo, Deus vai castigar, Deus vai dar o retorno, que nós usamos muito esses parafraseados. Já ouvimos bastante. Eu entrego nas mãos de Deus, e nós entregamos um balaio de gato na mão de Deus para que Ele resolver coisas que nós é que deveríamos resolver. Como é que eu estou investindo nos meus talentos, como diz o poema aqui, já no final? Independente do quadro que eu me encontro, estes talentos, se eu não estou usando eles, vão ficar soterrados. E eles não vão trazer para mim o resultado que deveria. Na parábola dos talentos, nós vamos ver 3 personagens. Um fazendo o investimento certo, ou seja, aquele que está realizando o seu papel de maneira correta. Está usufruindo porque ele também está sendo prazeroso para ele e ele está fazendo uma boa semeadura naquele momento que ele está do palco fazendo este papel seu. Mas tem aquele segundo personagem que não usa de boas maneiras para o trabalho do seu talento. E tem um terceiro personagem que esse é o que mais ainda se encontra na sociedade. Ele pega seus talentos e ele enterra. Enterrando estes talentos, quando chega o momento dele prestar conta, com quem? Com Deus? Não, com a sua consciência. Quando ele se despede-se, quando ele se liberta-se, quando ele é convidado a sair deste corpo e deste palco, ele vai ficar com ele mesmo, porque era o que deveríamos já fazermos logo aqui. Era conviver conosco. É o que agora está sendo um grande desafio. As pessoas viverem com elas próprias 24 horas. Percebe que muitas situações é de reclamações. Por que isso não passa? Por que não está passando? Por que tudo ainda está demorando? Porque ainda ele não está sabendo conviver com ele. Se ele não sabe conviver com ele, como ele pode conviver com outrem? Ele está com o seu talento enterrado. Na hora da prestação de conta, com a sua consciência, Caim, Caim. Por quê? Por quê? Por quê? E são tantas interrogações. E aí começam a autopunição. Eu não deveria, aí vem a polaridade negativa. Não, não, e não, e não, e não. Mas o laboratório da mente foi
um presente da divindade para nós outros. E é eterno, não é tirado. Deus não toma nada de nós, mesmo para aqueles espíritos que se encontram em um nível muito desequilibrado, onde nós poderíamos aqui nomenclaturar, porque lá no livro, em um dos livros de André Luiz, aonde o personagem diz o seguinte: eu sirvo aos dragões, que Matilde, que é a mãe dele, de Gregório, no livro Libertação, ele serve aos dragões. Os dragões é uma equipe de espíritos muito inteligente, mas ainda trazem consigo um nível de inferioridade um pouco avançada. E aí, Gregório diz para sua querida Matilde: eu sirvo aos dragões e a senhora serve ao Cristo, siga seu caminho. E até ali ele estava num processo letárgico. Mas Matilde não desiste e vai avante. Ela estava realizando o papel dela, a missão dela. E chega um momento que ela consegue libertar Gregório das mãos daqueles irmãos. Gregório se libertando das garras, mas também por uma decisão dele, porque foi ele que enterrou os seus talentos, não foi ninguém. Já começou enterrando os talentos quando ele estava aqui na terra, no papado. Enterrando os seus talentos, continuou soterrando, continuou estagnado, que é o que muitos estão na nossa sociedade, estagnados. É o império de Mamon que ainda está prevalecendo nele, mas chegará o momento em que ele vai despertar, ele vai se acordar. E acordando-se, um pouco doloroso vai ser as suas novas experiências, porque ele terá que fazer algumas correções. E não é castigo de Deus, é um ajuste dele para com ele. Dentro deste laboratório que é a mente, ele se usou da sua vontade, desta chave, para fazer o que não devia. Por isso, ele não deixa de ser um filho de Deus. Por isso, ele não vai queimar num fogo eternamente. Uma nova oportunidade ele terá, e assim vai sucessivamente, porque eu, você, todos nós já cometemos muito delito, meus caros amigos. E este é um momento, é um convite para você acordar-se, para você despertar. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, por 28 anos, ela orou constantemente para Agostinho mudar o seu comportamento. Mas foi ele quem fez a mudança. Porque o que é para você fazer, eu não posso fazer. Eu posso emitir ondas de amor. Eu posso te envolver em pensamentos positivos. Mas se você não estiver receptível, se você não tiver despertado ainda esta consciência, você continuará adormecido, estagnado. Às vezes é necessário que muitas experiências na carne dolorosas ocorram para que aconteça o despertar da consciência. No caso de Santo Agostinho, ele já fez uma pequena pausa e após um certo tempo, porque ele vivia se prostituindo, ele vivia fazendo na vida errada, mas chegou um momento onde ele acordou, saiu daquele processo letárgico que ele estava e passou a viver a vida de um cidadão com o Cristo interior em ação no seu dia a dia. Quantos de nós, quantos ainda não se encontram com este Cristo interior adormecido?
Os convites foram chegados, mas ele está dormindo. As nossas ações não se transformam em um campo fértil para que ele possa se manifestar. Às vezes a gente vai para o templo, vai para o centro espírita, vai para a casa de oração, mas volta vivenciando, convivendo com as mesmas ações que nós vivíamos antes. Posições escolhidas por nós e que trarão alguns sofrimentos. Isto não é castigo de Deus. É a consciência precisando ser ajustada com as nossas decisões que até então se encontram em desequilíbrio. Nós, na condição de espíritos aqui na Terra, reencarnados, temos dois caminhos para seguir. Um é certo e o outro é errado. Lá no Evangelho se encontra a porta estreita e a porta larga. Ainda, infelizmente, muitos tomam a porta larga para seguir, porque eles buscam prazeres na matéria, onde os prazeres da alma são muito mais valorosos e duradouros do que os da matéria. Às vezes, numa infração de minutos, você sofre por uma eternidade, porque não soube pausear e perguntar para Jesus, perguntar para seu protetor, amigo, o que queres que eu faça neste momento? Me ajuda, me dá uma luz, me mostra um caminho. Aí você vai e recebe a ajuda. Só que a ajuda às vezes não é do jeito que nós queríamos. Nós gostamos de coisas fáceis, de mantermos no divã, com alguém colocando até papinha na nossa boca. Não é bem assim. Nós temos que estar nos movimentando. A vida não para. Nós saímos da vida física, mas a vida não sai da gente. Nós não temos como sair da vida. Saímos do corpo, mas não saímos da vida. Eu falei errado. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. A vida continua, porque somos eternos, somos imortais, somos espíritos. Aqui nós só estamos realizando alguns papéis, como eu já mencionei. E estes papéis, eles têm, como eu já falei, hora de início e hora de final, data de validade. Alguns apressam essa data de validade, furam a fila, se assim podemos dizer, porque começa estragando este corpo magnífico, esta obra de arte que o Pai nos emprestou, para os bel prazeres, para a libertinagem. E aí, onde nos damos mal. Porque aquilo que nós prejudicamos na natureza, teremos que ajustar. Quando você, eu, todos os seres habitantes da Terra, parar de agredir a nossa mãe natureza, as doenças desaparecerão. Porque aí nossa mente estará em equilíbrio. Já teremos despertado a consciência. E as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência já estarão sendo em prática no dia a dia. Porque não adianta, meu amigo, eu fazer uma, duas e errar nas próximas. Não estou dizendo que todos devem ser santos. Não é isso. Mas eu posso ser diferente. Você pode. Nós podemos. Por isso, meus caros amigos e irmãos, está aí mais um convite para você avaliar e fazer seus comentários no meu canal. Dê seu like, faça seus comentários, se inscreva. Fiquem na paz. Namastê.